povo, tudo bem com vocês? Tem um tempão que eu não mostro a cara aqui, né? Gravo só com voz, né? Pois é, apareci domingo, né? Domingão, solão, tá bonito o dia, tá bonito. Vamos lá? Por que eu coloquei a cara aqui? Porque o assunto é sério. Gente, eu saí de carro, mas tem um vento que nem nem prender o cabelo não resolveu, tá todo estranhado. Vamos lá. Dona Rúbia. Dona Rúbia é bênção demais. Vocês já repararam que eu tento ser dar um mínimo de opinião a respeito do canal de Dona Rúbia, né? E de qualquer outro canal. Eu dou minha opinião com todo respeito e falo somente o que está no vídeo. Então, talvez por isso, as pessoas até passam reto, né? Porque quer ver o pau quebrar, o circo pegar fogo, né? Deixa eu prender aqui que tá me incomodando esse cabelinho solto aqui. Pois é. Então vamos lá. Seguinte, Dona Rúbia fez a live ontem e o pau quebrou. Falou até, porque o pessoal foi lá reclamar com ela, falar que o Tonho estava na casa dela, que era para ela mostrar ele e que não acreditava que ela ia voltar com ele, e que ela tinha voltado com ele e que ela vai perder muitos inscritos. E ela ficou brava demais, muito brava mesmo. Vou contar o que eu vi lá. Aí ela falou assim que é uma decisão dela, que ninguém tem nada a ver com isso, né? O negócio ficou feio, gente. Ninguém tem nada a ver com isso, que as pessoas querem intrometer na vida dela, né? Aí, gente, ai, Dona Rúbia, eu vou dar minha opinião, peraí, deixa eu falar o que aconteceu lá. Aí o pessoal perguntava, ela falava que não ia responder. Falava assim, que já tem muita gente sabendo, né? Muita gente sabendo, dando opinião e falando, e que então por isso ela não iria falar. Ela ia ficar calada, não ia dar opinião, não ia falar o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, porque tem muita gente sabendo demais. E que o que diz respeito ao casamento dela, ao marido dela, diz respeito a ela. Ninguém tem nada a ver com isso. Aí comentaram também da filha dela, que já está saindo com o ex-marido e que xingou o ex-marido. Ela falou que não tem problema, que pode xingar sim, que se ela quer voltar com ele é o marido dela. Que ela pode voltar com ele, é o marido dela. Aí falaram assim, mas a senhora que xinga o Tonho. Ela falou assim, xingo mesmo, falo mal mesmo. Mas ele tem direito de consertar, ele tem direito, né, e tal. E falou que tá firme na igreja e tal, mas que ele tem direito. Resumindo, vou resumir agora, tá? O que eu entendi. Fazer um resumão. Ela vai voltar com ele. Ou já voltou. Ah, Suzana, você tá falando uma coisa que você não sabe. Concordo com você. Concordo. Porque ela não afirmou nada. Não falou que voltou ou não voltou, né? Mas presta atenção. Presta atenção. Vamos voltar lá atrás, vamos desvendar esse negócio. Quando Dona Rúbia foi casar com esse moço, ela falou dos problemas dele, né? Aí as amigas dela, né, as pessoas que gostam dela, que assistem ela desde o começo, falou assim, não casa com ele. Porque eram vários fatores para dar errado, né?
Vários fatores. Um fator, a idade. Segundo fator, a vida pregressa dele, né? Os antecedentes dele. Ele tinha saído da cadeia e tal. Ah, Suzana, então uma pessoa que saiu da cadeia ou que é mais novo não tem direito? Tem. Tem direito, sim. Há pessoas que na juventude erraram, né? Cada um em um nível diferente, de uma forma diferente, né? Mas isso aí vai depender da atitude da pessoa hoje, né? Tem pessoas que elas mudam tanto, mas elas mudam tanto, sabe? Ela se torna outra pessoa depois do erro. Elas reconhecem o erro delas, sabe? E se transformam. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Conheço de comer junto, sabe? Eu conheci um moço que trabalhou com meu esposo. O moço era assaltante de banco. Acredita? Aí ele trabalhou com meu esposo. Hoje ele é pastor. Hoje ele é um homem de Deus. A família dele é uma família de Deus. A mulher dele é uma mulher de oração. Tem que ver que família bonita ele tem. Que filho bonito. Neto. Os netos eu não conheci não. Mas já tem neto. Tem muito tempo que eu não vejo ele. Meu esposo encontrou com ele há pouco tempo. Falou assim que ele e a mulher dele tá muito bem. Que a mulher dele tá muito bonita. Sabe? Que ela tá até mais jovem. Eu falei assim, ó, que legal. Entendeu? A vida dele antes, no mundão, era uma. Ele era assaltante de banco. Foi pra cadeia. Se converteu. Hoje ele é outra pessoa. Ele é uma nova criatura. Entendeu? Então, assim, esse moço mesmo que eu tô falando com vocês, ele teve uma segunda chance na vida dele. E ele agarrou a segunda chance dele. Entendeu? Ele agarrou. Eu vou pegar mais café, peraí. Então, assim, você acredita que em vez de eu dar pausa, eu desliguei? Mas salvou. Então, assim, ele... Vou colocar um cafezinho aqui. Ele agarrou a chance dele. Ele não deixou a chance dele fugir da mão dele. Entendeu? É um bom pai, excelente marido, excelente pessoa. Entendeu? É uma pessoa que a meta dele é buscar Deus, é cuidar da família dele. Então, uma pessoa que teve uma vida na cadeia não tem direito? Tem direito. Tem direito à segunda, terceira, quarta chance. Entendeu? Mas ele, a segunda chance dele, ele agarrou ali e foi. E foi bênção, porque os meninos dele eram pequenos. Entendeu? Então deu para ele poder criar os meninos dele na presença de Deus, cuidar deles. Hoje são rapazes bonitos, uma família bonita. Entendeu? Então, assim, a questão dos antecedentes do Tonho, isso aí é uma decisão dele, né? Infelizmente, ele não pegou a segunda chance dele. A questão da idade, porque eu tô falando, não é preconceito, não é. É fato. Tem um casal na internet aqui, que o cara é mais novo, ele é 20 anos mais novo que a esposa dele. A esposa dele 20 anos mais velha. Eles são lindos demais. Sou apaixonada com os dois. Uma graça. Eles têm 2 canais, ele é cabeleireiro, é Abner, o nome dele. Aí eles têm um casal dos dois juntos de vlog, que é Casal 20. E tem um outro canal. Eu esqueci o nome do outro canal, mas é Abner. Abner Matias, parece. Gente, você sente ali o respeito, você sente o respeito entre os dois, o amor entre os dois, a cumplicidade entre os dois. Você sente ali, sabe? Ele sabe o que ela quer, ela sabe o que ele quer. Os dois vivem muito, muito bem.
Mas isso é coisa rara. Entendeu? E essa youtuber que eu tô falando, que o marido dela é mais novo, ela não é... Olha ao detalhe. Presta atenção no detalhe. Ela é uma profissional, agora ela tá aposentada. Uma mulher, sabe? Toda classuda, linda, lindona. Ó, ela tá aqui na idade dela e ele tá aqui. Ela não fez isso aqui pra dar certo com ele. Ele fez isso aqui. Tá entendendo? Vocês estão conseguindo me entender? Quando a gente vê uma mulher, a mulher, ela pode ser da mesma idade do homem, mas a mente dela é sempre mais velha, né? Normalmente. É sempre mais velha. Ela não diminuiu para ele. Ele alcançou ela, entendeu? Ele é um cara maduro, inteligente, sabe? Um cara centrado, tanto quanto ela. Tanto quanto ela. E os dois são muito parecidos, muito parecidos. Duas pessoas felizes, sabe? Duas pessoas abençoadas, trabalhadoras. Um preocupa com o outro, um cuida do outro. Então, não tem o que falar. Não tem. Tem não. Entendeu? Agora, vamos lá, Dona Rúbia e Tonho. Aí, é difícil, porque assim, quando tem essa diferença de idade, um é mais velho, um é mais novo, ou um tem que descer e ficar no nível do mais novo, ou o mais novo tem que subir e ficar no nível do mais velho. Entendeu? Que é difícil. É difícil. E a impressão que a gente tem é que a Dona Rúbia abaixa e fica no nível do Tonho. Infelizmente, essa é a verdade. Entendeu? Ele nunca chega no nível dela. Mas isso é uma questão de querer, não é questão de incapacidade. Igual as pessoas falaram assim, que eu vi gente falando assim, que a Paty é incapaz. Ela não é incapaz, ela é capaz sim. Né? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Não sei se mais à frente ela vai correr atrás de estudar medicina, mas tudo tem seu tempo, ela tá com uma criança pequena. Se ela se dedicar, ela correr atrás, com certeza ela consegue. Mas isso aí depende dela, depende da dedicação dela, de ela querer, né? Não vamos dizer que ela é incapaz, que ela não é incapaz. Ela não é melhor ou pior do que outras pessoas, entendeu? Eu acho um absurdo isso, falar que a pessoa não é capaz. Acredito que ela é capaz sim. Conheço várias pessoas que já estavam terminando faculdade de educação física, já estavam formados em, como é que é o nome, gente? Enfermagem, e hoje é médico. Estudou para médico do mesmo jeito que ela estudou, fora do país. Conheço um rapaz que ele era fisioterapeuta, hoje ele é dentista. Então, assim, a pessoa tem capacidade, sim. A pessoa tem que ter objetivo e também ter um ambiente certo para aquilo, né? Que hoje o ambiente dela não favorece, né? Ela tem criança pequena, tem a pré-adolescente, adolescente. Pré-adolescente não, já são todos adolescentes, né? Agora é um momento dela focar muito naquelas meninas e no menino, né? Agora é um momento dela focar no menino, que é menor de 7 anos, né? Deve ter o quê? Uns 2 anos, 3 anos. Focar na menina, nas meninas, né? Que essa idade é uma idade difícil, né? Complicada. Focar ali. Mas aí voltando lá, Dona Rúbia. Dona Rúbia casou com ele. E tudo tem dado errado, né? Aí ela tá lá, ela reclamou muito, muito, muito. Falou que quem tá falando mal dela voltar com ele, quem tá inventando, é pessoas que não tem o que fazer, pessoas que não gostam dela. Aí tá a questão. Ai, Deus, é cansaço, né? Olha, Dona Rúbia, vou falar direto pra ela. Olha, Dona Rúbia, presta atenção. Olha que eu faço, quando eu faço resenha, eu faço da senhora, raramente eu faço de outra pessoa. E nunca falo mal. Olha só,
É... Meu Deus do céu. É difícil falar sem ofender? A primeira vez que a senhora separou dele, a senhora saiu correndo e foi parar lá naquela kitnet, assustada. Não sei o que aconteceu, né? A senhora tinha mudado para uma cidadezinha aí perto, ninguém entendeu por quê. A senhora falou que simplesmente queria morar em apartamento, né? Aí foi morar num apartamento que parecia casa, aquele da parede verde. Aí a senhora do nada apareceu no sábado à noite, naquela kitnet, falando que tinha largado ele. Aí a senhora já estava construindo a casa de Unamar. Não foi? Ah, não. Não. Aí a senhora foi pra... Não, a senhora já estava no apartamento da tenda. Primeiro a senhora foi pro apartamento verde, depois foi pra tenda. E lá na tenda, até que a Crícia era sua vizinha, aconteceu alguma coisa que a senhora foi parar na kitnet. Lembra disso? E nisso, a casa lá do Namar já estava em construção. A senhora lembra disso, né? Aí a senhora pegou e falou que estava separada dele, que não ia voltar mais. Mas não explicou o porquê, né? Aí a senhora foi morar lá e tal, sozinha e tudo bem. Quando assusta, tá ele lá, né? Tá ele lá. Aí a senhora falou e ficava vigiando ele e trabalhar, ficava andando atrás dele. Isso não é vida. Todo mundo falava, a senhora não ouvia. Aí a senhora voltou com ele. Deixa eu pensar aqui. Aí a senhora falou que tinha separado e tal. Aí no Natal vazou a imagem dele, né? No canal da sua irmã e da sua filha. Num canal vazou a imagem, no outro canal vazou o áudio. Né? O áudio da Crícia falando assim: ô Tonho, a mãe vai começar a live. E no do Arthur ou da Lene, não sei, vazou a imagem dele sentado perto do portão junto com todo mundo na área gourmet da casa de Unamar. Aí depois o Arthur foi lá e cortou essa parte. Quem é lá dos primeiros vídeos da senhora do macarrão, do pudim, do arroz de 1 minuto, sabe disso. E a gente fica indignada, não é porque a gente não gosta, é porque a gente fica impressionada com esse sofrimento. Aí nisso a senhora teve amizades, a senhora lá em Unamar, a senhora teve amizades, a senhora cortou amizades, né? Voltou com ele. Aí depois separou de novo, porque falou assim que ele tinha pego uma nota fiscal de um material que a senhora tinha comprado, não sei o que. O que tinha ido lá no material de construção, parece que devolver, uma coisa assim. A senhora falou isso tudo no vídeo da senhora. E que a senhora estava muito brava com ele por causa disso. Largou ele. Aí depois a senhora apareceu com ele de novo, falando assim que em nome das mulheres traídas a senhora estava dando a segunda chance. Verdade ou mentira? Tá tudo aí nos vídeos, né? Aí a senhora voltou com ele pela segunda vez. Aí a senhora voltou a morar lá no Solares. E lá sempre é no final do ano que a senhora separa dele. A primeira coisa que irrita os inscritos da senhora, que gostam da senhora, não as que são cegas, né, idiotizadas, Deus me perdoe, para poder, ou que não gostam da senhora e quer que a senhora continue sofrendo, né? Aí, ai, misericórdia. Aí, essas pessoas, a senhora mudou para os Solares, e lá nos Solares a senhora separou de novo. Falou assim que ele estava olhando para outras mulheres, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Qual foi a última vez, o motivo que a senhora separou dele? Aí que ele ficava lá na porta chamando, que não sei o que e tal.
Aí o pessoal já estava cansado dessa história, né? Porque a senhora voltou para o Solares porque não deu certo lá em São Paulo. Todo mundo lembra disso. A senhora falava que morar lá em São Paulo para a senhora não estava sendo bom porque ele não ajudava a senhora no dia a dia, né? Para que ter um marido que não vai te ajudar? Não é mesmo? Porque o marido tem que ser a cabeça, né? E no caso aí a senhora voltou, falou que estava até passando mal, de tanto trabalhar, que tinha que voltar. Voltou para o Solares. No Solares a senhora separou de novo. Todo mundo já cansado falou assim: a senhora não separou nada não, isso é mentira. Aí ele vivia batendo no portão, até que ele começou a aparecer, sentado na porta, e a senhora falando assim: não, ele vem aqui e tal, não sei o quê, mas não tem nada não. A gente não tem mais nada, mas ele estava lá na casa da senhora. Todo mundo via ele lá. Aí a senhora até, de tantas pessoas não acreditarem na separação, a senhora mostrava ele lá e falava que não tinha nada com ele, né? Até que voltou tudo ao normal. Aí agora, de novo, a senhora diz que separou dele de novo. E que ele, a senhora mesmo fala, que ele dá em cima de todas as suas amigas, que ele fica olhando até para perturbar a senhora. Isso é falta de respeito. Aí a senhora falou assim agora, que separou dele, porque várias vezes ele fez e aconteceu. E a senhora perdoou. E agora a senhora falou que perdoou ele, porque ele se prostituiu. Tá no vídeo, dona Rúbia. Nada que eu tô falando aqui é mentira. Tudo que eu tô falando aqui tá nos vídeos da senhora, né? Aí a senhora falou que largou ele porque ele se prostituiu. Aí as pessoas que gostam da senhora pensaram assim: graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque a senhora tem dado chances, que a gente sabe já é assim, né? A senhora disse que separou, parece que já é a 4ª vez. E a senhora sempre está dando chance para ele, dando vida boa para ele, né? E ele não aproveita as chances. Aí agora as pessoas estão perguntando para a senhora se a senhora já voltou com ele e a senhora tá brava. Difícil, dona Rúbia. Difícil. Aí a senhora fica brava, né? E não entende que as pessoas que estão falando isso, não estou falando inventando nada, pessoas que estão falando assim: entrou aí, a senhora já até voltou com ele, que não sei o que, chateadas, né? A senhora com raiva delas, falando: pode sair, não tem problema não, que não sei o que, é gente que não gosta de mim. Será que não gosta mesmo? Vou deixar essa pergunta para a senhora. A senhora tem certeza que essas pessoas não gostam da senhora? Tem certeza? Será que a senhora está fazendo bem pro Tonho voltando com ele? Será? Porque às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade. Precisa se virar sozinho. Sabia? A senhora não é a mãe dele. Igual a senhora falou: as minhas filhas já são adultas, elas têm que se virar. Verdade. É verdade, a senhora falou verdade. A senhora é uma boa mãe. A senhora recebeu a Crícia de braços abertos. A senhora ajudou com móveis para a Crícia morar ali, né? Com roupas, alimento, lavando roupa para ela. Nossa, a senhora fez muita coisa pela Crícia. Não foi pouca, não. E pela Paty também. A senhora entregou aquela casa limpíssima para a Paty, toda lavada, né? Deixou comida lá. A Paty falou que dava para dias aquela comida que a senhora deixou pronta. Fez uma boa recepção para eles, entendeu? Liberou a casa de baixo. Não falou que ela tinha que morar na casa de cima, que a parte de cima que é da Paty, né? Pois é. A senhora fez tudo certinho, colocou ela lá. Então, assim, a senhora é uma boa mãe. Aí a senhora fala assim: não, eu já criei. Mas a responsabilidade da senhora, até Deus levar a senhora, é com a Paty e com a Crícia. Sabia? É com as suas filhas, com quem saiu do seu ventre. Agora, quem
é responsável pelo Tonho é a mãe e o pai dele. A mãe e o pai dele biológico. Não é a senhora. Ele já se recusou totalmente a mudar, a aproveitar a chance que a senhora tem dado para ele. Entendeu? Então, sinceramente, não vai ser a senhora que vai consertar ele. Ele precisa de um choque de realidade. Tem que deixar ele resolver a vida dele sozinho. Não será a senhora que vai resolver a vida dele. A senhora simplesmente está dando uma qualidade de vida para ele. Concordo quando a senhora disse que vai pagar a clínica para ele. Concordo. A senhora está certa. Se Deus colocou no coração da senhora de pagar a clínica para ele, que pague. Mas somente isso. Que é algo que está favorecendo a vida dele para ele ter uma transformação. Mas a senhora não é responsável por ele. Não é. A senhora não é obrigada a ficar com uma pessoa que está nessa situação, se prostituindo. Porque prostituição dentro de um casamento é o quê? É você trazer doenças para o seu casamento. Nada mais. Você vai trazer doenças para o seu casamento. Doenças para você. Entendeu? Ah, dona Rúbia, se a senhora quer achar que as pessoas que estão criticando a senhora voltar com ele não gostam da senhora, sinceramente não tem mais nada o que falar. Não tem. Em questão lá da sua filha, que falou mal do marido e agora tá com ele, falou que separou, que estava separada, que não sei o quê. Ó, falar a verdade pra senhora, ninguém tem nada a ver com a vida da Paty, ninguém tem nada a ver com a vida da senhora. Não tem. Realmente tem canais que detonam a senhora, detonam ela, detonam todo mundo. Tem sim, é verdade. Mas eu vou falar pra senhora uma coisa. Vocês colocam tudo isso na internet. A senhora podia mostrar a senhora lavando roupa, arrumando casa, indo pra igreja, saindo com as irmãs, mas não precisava expor nada disso na internet. Sinceramente. Tem muita coisa. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo fácil. Um exemplo agora. Exemplo prático. Prático. Tá vendo esse lindinho aqui, ó? Tá vendo? Isso aqui, ó, é ornamentação, não é? Tem coisas que a gente usa para ornamentar. Ele tá aqui em cima da minha mesa, né? Ali tem mais. Tem mais ali, ó. Tem 2 jiboia, uma pendente e espada de São Jorge. Tá ali, ornamentando no murinho. Ornamentação, tem coisas que a gente mostra. Tem coisas que a gente mostra aqui, meu pandeiro, olha, que eu quero aprender a tocar, ó. Tá ali, um lugar que todo mundo vê quando chega, entendeu? Tem coisas que a gente mostra, mas tem coisas que a gente esconde, que a gente guarda, entendeu? Tipo, por exemplo, um documento, você guarda. Papel higiênico, guardado. Você não for pôr papel higiênico aqui para as pessoas chegar e ver, não é? Então, tem coisas que a gente guarda. Então, assim, se as pessoas estão ali destilando a vida da senhora, inventando coisas, a culpa é só da senhora que expõe isso na internet. Porque desde que a senhora casou com ele, a senhora não precisava ter falado que ele era ex-presidiário, não precisava. Não precisava ter falado que ele usava droga, mas falou. Não precisava ter falado que ele trai a senhora, mas falou. Não precisava ter falado que separou dele, mas falou. Né? Ah, eu sou sincera. É o preço da sinceridade na internet. Né? É o preço da sinceridade. Porque tem coisas que você só fala depois de resolvido. Tem um canal aí que começou junto com a senhora, despontou e tá maior do que o da senhora. Mas a pessoa, ó, pouquinho fechada. Entendeu? O parente dela que ajuda essa pessoa
ali do lado dela. Quando ela começa a querer falar, ele, ó. Quando essa pessoa se separou, ela veio aqui falar, ó. Já tinha separado, ó. Entendeu? Boquinha fechada. Mostra o quê? Ah, aqui meu netinho nasceu. Ah, aqui minha casinha nova. Aqui meu cenário novo. Aqui minha nora. E olha que essas coisas tudo deu fofoca. Entendeu? Tem coisa que a gente, ó, pra evitar. Porque assim, as pessoas perturbam a gente se a gente deixar. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem o direito de cometer algum ato com a gente, entendeu? O objetivo dela não tem como se concretizar, mas tem como ele ficar ali perturbando. Vou dar um exemplo fácil para a senhora. Uma menina deu a filhinha dela para uma amiga minha, uma colega minha aqui do bairro. E a minha colega criou desde bebezinha, criou ela. Então, ela é filha da minha colega, entendeu? A mãe da menina é a minha colega, não é a mãe biológica. A mãe biológica nunca teve contato com essa menina depois que entregou. Pois essa bendita foi lá na porta da escola contar para a menina que ela era, apesar que a menina não sabia que ela era adotada, que ela era mãe dela e que o menino era irmão dela. Isso mostra o quê? Ela não pode pegar a menina de volta para ela, mas ela pode perturbar. Então, quando a senhora coloca essas coisas na internet, as pessoas podem não atingir o objetivo, mas vai perturbar a senhora. Entendeu? E essas pessoas, a maior parte das pessoas que falam contra a senhora voltar com ele, é pessoas que gostam da senhora. Tá? Pessoas que querem o seu bem. Tem aquelas pessoas que querem jogar pedra, quer aproveitar da situação, que inventa. Tem, mas é a minoria, tá? Se eu fosse senhora, eu não sou, eu ia preocupar com o meu bem-estar. Entendeu? Primeiro o seu bem-estar. E procuraria também uma ajuda terapêutica. Nossa, que moda é essa? Que é isso? Olha o barulhão. Uma ajuda terapêutica, sinceramente, porque não tem lógica. Não tem lógica. A conversa da senhora ontem foi a mesma de todas as vezes que a senhora voltou com ele. Só quem não conhece, quem não assistiu, quem não participou, que não entendeu. Eu já entendi. A senhora não falou nada, falou tudo. Tá? O caso lá da filha da senhora é a mesma coisa. Expõe tudo na internet a respeito de casamento. Depois vem, fala mal do marido. Depois está com o marido de novo. Né? Espero que dê tudo certo para a senhora, que a senhora tome a decisão certa, tá? A filha da senhora, se quer voltar com o marido, ele parece ser um cara honesto, trabalhador, né? Ninguém tem nada a ver com isso. O que a gente acha estranho é ela ficar vindo aqui falar mal dele, descer o cacete nele na internet. Porque é melhor ela sentar com ele, soltar os cachorros nele, né? Só os cachorros nele, briga e depois resolve, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Mas vir aqui na internet expor os problemas da sua vida, do seu casamento, e é dar munição para as pessoas, né? Falar mal de vocês. Dona Rúbia, boa sorte para a senhora, né? Que a senhora seja feliz, né? Que dê tudo certo para a senhora, para o Tonho também, né? Que ele tome juízo, que ele se ajeite na vida. Mas, sinceramente, Dona Rúbia, eu não acredito que na companhia da senhora ele vai se ajeitar, tá? Não acredito. Acho que ele vê na senhora apenas um lado financeiro, tá? Vou falar a verdade para a senhora. Não é com maldade, não. Eu gosto da senhora, eu assisto os vídeos da senhora, sempre assisti,
independente das atitudes da senhora, das decisões erradas. Eu gosto da senhora, tá? E desejo o melhor para a senhora, tá bom? Tchauzinho para você, gente.